Pessoal, continuando o nosso trabalho aqui a respeito da teoria da redação e interpretação de texto, nessa aula aqui nós vamos trabalhar os tipos de texto e de discurso. Tanto no Enem quanto no vestibular, essa matéria sempre ajuda muito, porque são questões fáceis. Então, no Enem eu já expliquei para vocês, tem questões fáceis, médias e difíceis. Quando o Enem cobra tipos de texto e de discurso, são sempre questões fáceis. Então, grifou aí, vamos passar para a página seguinte. Quais são os tipos de texto que nós vamos trabalhar? Vocês vão observando comigo. Nós vamos grifar aí tipos de texto. Primeiro tipo de texto que a gente vai grifar é o descritivo. Normalmente, no vestibular, no Enem, inclusive a questão já traz a palavra-chave. Então, normalmente a questão já começa, o gabarito da questão com descritivo. Fiquem de olho. Então, grifa a palavra-chave descritivo. Quais seriam as características preponderantes, predominantes, mais importantes, quando nós falamos do texto descritivo? Então, nós vamos destacar aí 4 características, pessoal. Grifem comigo aí. Número 1, caracterização de uma realidade concreta, real ou irreal. Depois, se vocês puderem dar um destaquezinho aí, um sublinhado, uma cor específica, nessa parte mais importante, realidade concreta, real ou irreal. Segunda característica, pessoal, dados e acontecimentos tomados como simultâneos ao discurso. Aqui a palavra-chave é simultâneos. Muita questão do Enem, muita questão de vestibular, questões as mais variadas possíveis que a gente trabalha, né? Elas sempre trazem essa característica, que é a simultaneidade. O texto descritivo, ele tem essa característica, que é a simultaneidade. Ele é simultâneo ao discurso. Terceira característica, pessoal, a ausência de relação de anterioridade e posterioridade. Aqui, se vocês puderem dar um destaquezinho aí, o foco nosso é a ausência. Então, presta atenção na palavra ausência. Normalmente, o vestibular, às vezes, traz também seja questão de vestibular, questão do Enem, traz aí o sinônimo, inexistência. Inexistência do quê? De relação de anterioridade e posterioridade. Porque, na verdade, a palavra-chave aqui a gente já marcou em cima. O texto descritivo, ele tem como característica a simultaneidade. Quarta característica importante, pessoal. Seleção das características constrói imagem positiva, negativa ou neutra. Aqui o foco nosso é a imagem positiva, negativa ou neutra. Quando nós trabalhamos algumas questões do Enem, umas questões que sejam um pouco mais difíceis, né? Essas questões geralmente usam isso. Dentro do texto de propaganda, numa campanha publicitária, aparece um trecho predominantemente descritivo, e ali vai fazer a construção através da seleção de determinadas características do objeto, do tema, vai fazer a construção da imagem. E a imagem pode ser positiva, negativa ou neutra. Fechou, pessoal? Vamos para baixo. Segundo tipo de texto que a gente tem que dominar para enfrentar essas questões no Enem e no vestibular. O segundo tipo é o narrativo. Grifa aí comigo, vamos ver. O texto narrativo, que também tem 4 características marcantes que eu quero que vocês destaquem comigo. Número 1, progressão temporal, anterioridade e posterioridade. Essa aqui é uma característica que normalmente é bem cobrada. E aí eu quero que vocês deem um destaque visual específico na progressão temporal. Enquanto o texto descritivo tinha como marca a simultaneidade, ou seja, a ausência e inexistência de anterioridade e posterioridade, o texto narrativo ele tem como característica a progressão temporal. O que é a progressão temporal? É a sucessão, a sequência dos fatos, dos eventos que compõem a trama, o enredo, ok? Segunda característica do texto narrativo, a alteração da ordem dos fatos narrados causa dano ao sentido global. Aí vocês vão dar um destaque para mim na alteração da ordem dos fatos narrados. Isso normalmente acontece naquelas questões que aparecem ali um texto, e esse texto tem os seus elementos mudados.
Terceira característica, gente, narrador e foco narrativo escolhido. Alma da narração. Aqui tem duas palavras-chave para vocês destacarem para mim. Narrador é palavra-chave. Depois nós vamos recordar a classificação do narrador. Lembra que a gente já trabalhou narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, narrador onisciente, narrador objetivo, e assim vai. Outros elementos fundamentais da narração que nós vamos destacar aqui. Personagens. Então, normalmente a questão às vezes cobra a característica dos personagens. Espaço. E aí, quando nós falamos em espaço, a gente tem o espaço físico, que é onde ocorre a história, o espaço geográfico, contexto geográfico daquela história, o espaço histórico, em que momento histórico, em que contexto histórico, o tempo pode ser a duração ou o contexto histórico, e a trama. A trama é o enredo, né, que se constrói aquela narração. Terceiro tipo de texto, pessoal, vamos destacar aí. Terceiro tipo de texto que nós vamos trabalhar aí é o texto dissertativo, gente. O texto dissertativo também, vocês vão observar comigo, nós temos 4 características importantes. Primeira característica importante é análise e interpretação genérica de fatos e fenômenos da realidade. Então, quando estiver diante de um texto dissertativo, e aí lembrem, fazer um link com a aula que nós já tivemos, que é a aula das funções da linguagem. Fazer um link lá com a aula das funções da linguagem. Quando nós trabalhamos o texto dissertativo ele está centrado no referente, na informação. O texto dissertativo ele tem como função da linguagem predominante das 6 funções que nós estudamos, a função referencial. Então, repetindo, a análise e interpretação genérica de fatos e fenômenos da realidade. Segunda característica, fundamenta-se em opiniões e argumentos de natureza concreta ou abstrata. Aí é importantíssimo que vocês deem um destaque em opiniões e argumentos. O texto dissertativo é um texto centrado em opiniões e argumentos. Terceira característica importante aqui, pessoal, argumentos são postos a serviço de uma opinião. A hierarquia entre as ideias. Vocês vão dar um destaque para mim nos argumentos e lembrar isso. Os argumentos, eles são colocados no texto para obedecer à tese, à opinião que o autor do texto está transmitindo. Por isso que nós falamos que no texto dissertativo nós temos uma hierarquia de ideias. Primeiro eu vou ter a minha tese, e a partir da minha tese é que eu vou colocando os argumentos. Relações lógicas vinculam as partes, causa, oposição, efeito. É a quarta característica do texto dissertativo. Certinho, pessoal? Então, ó, estudamos aqui quais são os tipos de texto: descritivo, narrativo e dissertativo. Segunda parte da nossa aula, e eu quero que vocês grifem, agora nós vamos trabalhar os tipos de discurso. Muitas vezes já expliquei para vocês. A própria questão do Enem, de vestibular, de provas, de seleções, de concurso, cobram esses 2 temas juntos. Então, grifa para mim aí tipos de discurso. Antes de trabalhar propriamente os tipos de discurso, o que eu preciso recordar com vocês? Um esqueminha de comunicação aí no nosso material. Primeiro eu vou ter a personagem, depois eu vou ter do lado ali leitor, ouvinte ou outra personagem, e entremeando elas, né, fazendo a ponte entre elas, eu vou ter o narrador. Aqui, observem que nós temos 2 tipos de discurso evidente. Discurso direto, que é aquele que reproduz fielmente a fala da personagem, de quem fala. Pode aparecer também nos textos dissertativos, nos gêneros jornalísticos. E o discurso indireto é aquele em que o narrador ele se apropria da fala do personagem e ele transforma aquela fala. Muito cuidado com o seguinte: o discurso direto cobra-se muito nos vestibulares e até nas questões de prova, de seleção, de concurso, a diferença de efeito de sentido entre o discurso direto e o discurso indireto. Então, muitas questões perguntam: qual a diferença de sentido, qual a diferença de efeito de sentido? O discurso direto é objetivo.
Então, quando eu falo que fulano disse 2 pontos, eu estou reproduzindo a fala do fulano. Ipsis literis, letra por letra, literalmente. O discurso direto, ele é mais objetivo. O discurso indireto, ele é mais subjetivo, mais opinativo. Vamos detalhar isso aí na página de baixo aí. Então, vamos grifar ali primeiro o discurso direto. Olha o exemplo de discurso direto que nós temos na página seguinte. Um dos refugiados sírios interrompeu o repórter italiano e disse: grifem no exemplo para mim, por favor. O disse é o verbo, grifem 2 pontos, grifem travessão. Então, olha as marcas do discurso direto. Vai ter sempre um verbo de dizer, vai ter sempre sinais de pontuação. Então, vamos para as características, vamos grifar aí, que são 3 características. Primeira característica que eu quero que vocês grifem. São mantidas as marcas típicas da fala, como vocativos e pronomes de primeira pessoa. Aí dá um destaque especial para mim em marcas típicas da fala. Quais são as marcas típicas da fala que nós temos? Vocativo e pronomes de primeira pessoa. Segunda característica, é introduzido por um verbo de dizer. Afirmou, assegurou, respondeu, disse e etc. Terceira característica importante aí, gente, por favor. Costumam ser empregados sinais de pontuação, como 2 pontos, travessão e aspa. Aqui eu quero que vocês dêem um destaque especial. Dá um destaque especial para mim, sinais de pontuação. Quais são os sinais de pontuação que a questão vai cobrar de vocês? 2 pontos, travessão e aspas. Muitas vezes cobrando o sentido das aspas. Vamos grifar agora que a gente segue para o discurso indireto, pessoal. O discurso indireto, primeiro, observem o exemplo comigo. Um dos refugiados sírios interrompeu o repórter italiano e disse, grifa para mim o verbo disse, e agora grifem para mim a palavrinha que. Vejam que nós vamos ter aqui um elemento de ligação entre a fala do narrador e a fala do personagem. Então, ó, disse que naquele momento ele estava certo de que ali, lá, era o lugar dele. Quais são as características do discurso indireto, pessoal? 3 características do discurso indireto também importantíssimas. Número 1, a mediação de um narrador faz desaparecer as marcas típicas da fala. Aqui vocês vão dar um destaque especial para mim em mediação de um narrador. Então, aqui no discurso indireto, eu não tenho a fala reproduzida de maneira direta, mas eu tenho a fala reproduzida de maneira indireta, ou seja, por intermediação. Segunda característica, introduzido por um verbo ou locução de dizer. Quais são os exemplos? Os mesmos de cima. Afirmou, respondeu, assegurou, disse, etc. Terceira característica do discurso indireto. A escolha dos verbos de dizer pode revelar a opinião do enunciador. Aqui vocês vão dar um destaque especial para mim na opinião do enunciador, que é o que uma questão difícil vai cobrar de vocês. O discurso direto é mais objetivo, não fica evidente a opinião do narrador. O discurso indireto é mais subjetivo, fica evidente a opinião do enunciador. Agora, pessoal, pegadinha de prova, pegadinha de concurso, do Enem, casca de banana de vestibular. O discurso indireto livre. Esse é o que mais cai, porque é o mais difícil. Então, vamos focar aqui. O que é o discurso indireto livre? Primeiro, vamos ver o exemplo. O repórter italiano ouviu do refugiado sírio, então eu já identifiquei que tem o repórter, grifa aí para mim. Repórter, faz a função de narrador. Refugiado sírio, faz a função de personagem. Por isso que é importante, na hora do Enem, identificar as duas pessoas ali, ó. Repórter, personagem. Agora vamos ver a reprodução. Marca para mim o que, indicando que ele se apropriou da fala, que aquele seria o novo lar, seu novo lar. Tinha chegado ao fim o tempo da insegurança. Marca para mim reticências. É muito comum
quando nós trabalhamos o discurso indireto livre, sinais de pontuação como reticências. Então, vamos ver as características. Quais são as características do discurso indireto livre? Número 1. Embora expresso pelo narrador, mantém-se as marcas da fala e a seleção lexical. Vocês vão grifar para mim aí especialmente, dar um destaque visual especial. Marcas da fala, seleção lexical. Então vai ficar evidente que tem ali o narrador, que tem personagem, mas tem uma diferença de vocabulário. Segunda característica. Nunca vem introduzido por um verbo de dizer. E não há dois pontos, aspas e nem travessão. A única coisa que vocês vão achar de sinais de pontuação ali são reticências. Terceira característica, gente, só pode ser identificado pelo contexto. Aqui vocês vão dar um destaque especial para mim na palavra contexto. Aqui a regra do contexto é que dita a interpretação. Número 3, gente, terceiro ponto aí do nosso material é a transposição de discurso. O que normalmente acontece? É o que está aqui. A questão traz um exemplo. Transformar o discurso direto em discurso indireto. Nessas transformações de discurso, eu quero que vocês grifem aí, ó, transposição de discurso. Essas transformações de discurso, vocês têm que tomar muito cuidado, porque normalmente o próprio Enem, quando cobra, é assim, põe lá um discurso direto, como que esse discurso direto se transformou em discurso indireto, e aí pede para você identificar o tipo de discurso, as mudanças que ocorreram ali. Tá certo, pessoal? Então, ó, tudo bem detalhado aí, tudo bem grifado, espero que vocês tenham entendido. Matéria muito boa e muito importante.